Alô, alô, então agora parece que já tenho som. Se me estão a ver, boa noite. Se me estão a ver, digam-me aí no chat se eu tenho som. Acho que sim, acho que agora já tenho som, já conseguimos ultrapassar estes problemas técnicos. Então, estava eu a dizer, hoje o tema é, eu vou-vos explicar sobre o débito e o crédito. Se ainda te confundes com o débito e o crédito, vem comigo, vem aprender do zero, ok? Eu vou descomplicar a linguagem da contabilidade. Portanto, boa noite. Digam-me só se estão a ouvir bem, se está tudo ok agora com o som. Penso que sim, espero que sim. Bom, então, muito boa noite. Então, eu hoje vou descomplicar estes dois conceitos muito importantes. Já dá para ouvir muito bem, está ótimo. Boa, obrigada. Peço desculpa, porque pronto, não é? Programas em direto dá nisto, não é? Eu hoje vou descomplicar aqui dois conceitos muito importantes que são as bases da contabilidade: o débito e o crédito, ok? E depois vou falar também sobre o plano de contas. Vou explicar isso. Portanto, para quem não sabe nada de contabilidade financeira, é o momento certo para aprender alguma coisa. Então, porquê que isto interessa? Porquê que interessa sabermos o que é o débito e o que é o crédito? Porque, perdão, porque estas são as bases da contabilidade. A contabilidade é a linguagem dos negócios. Se tens uma empresa, ou se um dia gostavas de ter uma empresa, ou se trabalhas numa empresa, ou se estudas gestão ou contabilidade, por aí, esses cursos, não é? É importante teres uns conceitos mínimos de contabilidade. Ora, e eu agradeço, estou a ver aqui o Gabriel. O Gabriel partilhou o meu vídeo. Boa, obrigada, Gabriel. E obrigada a quem me acompanha. Isto faz sentido quando nós quando vemos que temos outras pessoas do outro lado, não é? Portanto, muito bom. Então, continuando, retomando aqui o meu raciocínio, não é? A contabilidade é a linguagem dos negócios, portanto, nós precisamos de registar tudo aquilo que se passa numa empresa. E esse registro faz-se utilizando uma, entre aspas, linguagem, uma língua, é a contabilidade financeira. Eu já tive aqui a oportunidade de falar na contabilidade financeira também na outra live, a semana passada. Falei um bocadinho. Hoje vou explicar aqui estes conceitos básicos, ok? Então, o débito e o crédito serve para nós registarmos o que é que acontece ao dinheiro e ao património da empresa. Não é? Nós temos uma conta bancária, qualquer pessoa tem uma conta bancária, perdão, e o banco normalmente faz-nos um extrato, não é? Aliás, se nós chegarmos ao multibanco, não é? E podemos pedir um extrato com os movimentos. Então, no extrato do banco aparece quanto é que nós depositamos, não é? Quais foram os pagamentos que nós fizemos, e no descritivo aparece lá a dizer o que é que foi esses pagamentos, não é? Foi da eletricidade, foi do combustível, foi do restaurante, etc. A contabilidade nas empresas dá-nos um bocadinho mais de informação, mas a base é esta, não é? Então, a contabilidade é tipo o diário na empresa, que registra tudo aquilo que acontece, ok? E é neste contexto que aparecem estes conceitos muito importantes. Então, a contabilidade é o sistema de registro financeiro das empresas, é o diário da vida financeira da empresa. Não é? Ajuda-nos a saber o que é que a empresa tem, e aquilo que a empresa tem chama-se ativo, era aquilo que eu já estava aqui a escrever há pouco, e aquilo que a empresa deve, que é o passivo. E quanto é que a empresa gastou, que são os gastos ou os custos. E o que é que a empresa recebe ou ganha, portanto, os rendimentos ou os ganhos, ok? Então, isto são os gastos, os ganhos, os ativos e os passivos. Já agora, só um parênteses, se não sabes muito bem o que é ativo e passivo, já vou explicar, mas podes ver um vídeo que eu publiquei agora um dia destes,
explica num minuto e eu explico assim muito rapidamente qual é a diferença entre ativo e passivo. Então, ativo é tudo aquilo que a empresa tem. Passivo, aquilo que a empresa deve. A contabilidade financeira, ao fazer todos os registros, tudo aquilo que acontece na empresa, os registros financeiros, não é? Vai nos permitir saber então o que é que a empresa tem, quanto é que a empresa tem de mercadorias, quanto é que tem no banco, quanto é que tem nos equipamentos, nos ativos fixos, ok? São os ativos. E quanto é que a empresa deve. Não é? Quanto é que a empresa deve aos fornecedores, quanto é que a empresa deve ao Estado, quanto é que a empresa deve aos bancos, quanto é que a empresa deve aos trabalhadores, enfim. E ainda existe uma outra componente que não está aqui, mas já agora fica, que é o capital próprio. Ok? O capital próprio é a diferença entre ativo e passivo. Ok? É o dinheiro que os sócios colocaram na empresa quando a empresa foi criada e depois os resultados que a empresa foi obtendo ao longo do tempo e que ficaram retidos na empresa. Então, isso é o capital próprio. Ok? O capital próprio é, em última instância, o dinheiro dos sócios. É a diferença entre ativo e passivo. Olha, deixa-me ver aqui uma pergunta. A gestão de contabilidade numa empresa é feita tudo pela mesma pessoa, dividido por uma equipa. Presumo que seja a contabilidade, não é? A gestão da contabilidade depende das empresas, não é? Se for uma empresa pequenina, a contabilidade pode ser feita por uma pessoa, não é? Deve ser uma pessoa, um contabilista certificado. Mas se for uma empresa de maior dimensão, se calhar uma pessoa só não chega, se calhar precisamos de uma equipa, não é? Então, o Diogo diz que está no curso de contabilidade e está a dar isso, mais ou menos. Diogo, já agora, em que escola é que estás? Não é no ISCAL? Diz-me lá só se é no ISCAL. Se for, eu já te dou uma boa novidade. Bom, então, leiria comercial. Ok, não, pronto, está bem. Então, voltando, agora já me estava aqui a perder, não é? Eu ponho-me a olhar para o chat e depois perco-me no que ia dizer, mas coloquem as vossas dúvidas, está bem? Se tiverem dúvidas, coloquem as vossas dúvidas, vão colocando que eu vou tentando responder, ok? Então, o capital próprio é, em última instância, o dinheiro que é dos sócios, não é? O ativo, aquilo que a empresa tem, o passivo, aquilo que a empresa deve. E depois os gastos e os ganhos, os rendimentos da empresa. Então, o gasto, tudo aquilo que a empresa consome, e os ganhos, aquilo que a empresa ganha, os rendimentos que a empresa tem. Gestão e contabilidade são cursos diferentes ou contabilidade é uma matéria de gestão? Gestão e contabilidade podem ser cursos diferentes, sim. Embora nos cursos de contabilidade é normal aparecerem umas cadeiras de gestão e nos cursos de gestão aparecerem umas cadeiras de contabilidade. Porque são duas áreas que se tocam. Quando se faz gestão numa empresa, nós precisamos da contabilidade, porque a contabilidade, digamos que é uma ferramenta para nos dar aqui, para nos fazer os registros financeiros da empresa, ok? Então, a contabilidade dá-nos informação que a gestão faz o quê? A gestão, no fundo, gera os recursos, ou seja, faz a planificação dos recursos que são precisos utilizar para as atividades que a empresa precisa desenvolver e as atividades que a empresa precisa desenvolver, e não posso esticar muito porque senão fica aqui o resto da noite a falar disto, não é? Mas não sei se consegui clarificar. Para tomar decisões, a gestão toma decisões. Então, para tomar decisões, nós precisamos de informação que a contabilidade tem, ok? A contabilidade faz-nos todos estes registros. Equiparando a contabilidade ao extrato bancário, não é? Na nossa conta bancária, se nós equipararmos a contabilidade ao extrato bancário, se eu quiser saber quanto é que eu tenho no banco e o que é que eu vou fazer àquele dinheiro, eu tenho que olhar para o extrato bancário, ok? Faz sentido? Espero que tenha ficado claro, ok? Boa, muito obrigada. Eu estou a ver aqui assim muitos coraçõezinhos a subirem. Ai, obrigada. Vocês são um espetáculo.
estar aqui e ver esta interação toda é maravilhoso. Muito obrigada. Então, espero que esta live seja útil, está bem? Ainda estamos mesmo muito no início. Então, continuando, a dupla disto tudo, o débito e o crédito. O débito e o crédito são dois conceitos básicos da contabilidade. E normalmente surge uma grande dúvida sobre o que é o débito e o crédito. E os alunos que eu costumo acompanhar, a grande confusão na contabilidade é o que é que eu debito, o que é que eu acredito. Então, eu posso dizer que o débito e o crédito são as duas faces de uma moeda, não é? Não tenho aqui nenhuma moeda comigo, mas as moedas têm cara e coroa, não é? Então, o débito e o crédito está para a contabilidade como a cara e a coroa estão para as moedas, ok? Para o dinheiro. Então, quando eu compro uma mercadoria, por exemplo, não é? Eu tenho que registar esta mercadoria. Então, eu vou escrever aqui a compra da mercadoria. Então, isto tem mercadoria. Isto tem duas faces da moeda, não é? Por um lado, eu tenho mercadoria, isto é estoque, portanto, é um ativo, mas para eu ter esta mercadoria, eu tenho que a pagar, não é? Ou então eu fico a dever ao fornecedor. Então é o reverso da medalha, não é? Então vamos imaginar que eu fico a dever ao fornecedor, não é? Então eu tenho aqui, em simultâneo com esta compra da mercadoria, eu tenho aqui uma dívida ao fornecedor. Eu sei que a minha letra não é a melhor, não é? Mas espero que dê para entenderem. Então, se eu tenho uma dívida ao fornecedor, esta dívida ao fornecedor é um passivo, ok? Então, eu aumento o meu estoque, não é? Quando compro a mercadoria, fico com mais estoque em armazém e aumento também o passivo. Então, eu debito a mercadoria e credito o fornecedor, a conta do fornecedor. É como se fosse uma balança. Eu não sei se aqui em baixo se conseguem ver, mas acho que sim. Não é? Vamos imaginar que isto aqui é uma balança. Muito mal feita. Só para fazer aqui um bocadinho mais em cima. Não é? Então, imaginem que isto é uma balança. Com os dois pratos da balança, não é? De um lado, não é bem isto que eu quero. Assim está bem. Daqui eu debito e daqui eu credito. Portanto, um prato da balança para debitar, um prato da balança para creditar, ok? E eu vou criar, imaginem uma gaveta, ok? Uma gaveta para a mercadoria e uma gaveta para o fornecedor, ok? Cada gaveta é uma conta, aquilo que nós chamamos uma conta. Então, eu vou ter aqui uma conta, que é a mercadoria, que vai ter um débito e um crédito, eu já explico, ok? E vou ter aqui uma outra gaveta, que eu vou chamar, que chamamos conta, que é a gaveta do fornecedor, ok? Que tem um débito e um crédito, ok? Então, quando eu debito a conta da mercadoria, não é? Significa que eu estou a aumentar o valor que eu tenho em estoque. Não é? Vamos imaginar que eu comprei a mercadoria por 500 euros. Não é? Então eu debito aqui a conta da mercadoria por 500 euros, mas como fiquei a dever ao fornecedor, eu vou à gaveta do fornecedor, não é? Gaveta entre aspas, não é? Vou à gaveta do fornecedor e ponho lá um papelinho a dizer: devo a este fornecedor 500 euros. Então, obviamente que isto não seria prático fazer assim, não é? Nós tínhamos que ter muitas gavetas para fazer isto. Então, cada gaveta é uma conta, ok? Eu estou a fazer esta analogia com as gavetas para ser mais fácil de entender. Então, cada gaveta é uma conta. Quando eu ponho lá o papelinho a dizer que devo ao fornecedor, eu estou a acreditar a conta do fornecedor por 500 euros. Então, debitar e creditar, não há aqui o bom e o mau, ok? Eu debito. Às vezes os alunos dizem, debita, débito, isso é mau. Não necessariamente. O débito até pode ser bom. Por exemplo, no caso da mercadoria, eu quando debito, aliás, normalmente o débito é bom,
ok? Eu quando debito, significa que eu tenho mais mercadoria, está a aumentar o valor da mercadoria. Mas, para eu ter a mercadoria, eu vou ter que pagar, não é? Vai ter que sair dinheiro do banco. Eu fiquei com uma dívida ao fornecedor, então eu vou creditar a conta do fornecedor, ok? Então estamos a falar, o débito e o crédito são duas perspectivas do mesmo acontecimento, ok? É a cara e coroa da a cara e a coroa da moeda, ok? Até aqui, há alguma questão? Quem me está aqui a acompanhar, não sei se me quiserem colocar aqui questões, eu vou tentando estar aqui com o olho, está bem? Aos vossos comentários. Eu não sei se às vezes me escapa aqui algum, porque eu tenho o chat aqui no outro ecrã, não é? Portanto, eu olho para aqui, para estar de frente para vós, mas depois de vez em quando tenho que olhar ali para o lado. Portanto, está a valer a pena? Digam-me só. Agora a caixa. Já lá vou à caixa, já vou explicar a caixa. Está a valer a pena? Quem está aqui a acompanhar-me? Digam-me lá. Sim, não? Espero que sim. Bom. Então, sim. Ok, já vi um sim. Boa. Sim. Boa. Boa, boa, boa. Boa. Então, continuando. O débito é aquilo que entra, não é? Portanto, eu dei-vos o exemplo das mercadorias, não é? Então, nós debitamos quando queremos aumentar o valor dos ativos ou dos gastos, ok? Portanto, os ativos e os gastos, se nós queremos aumentar o valor, nós temos que debitar por antes deste lado. Portanto, debitamos se nós queremos aumentar o valor. Então, e se eu quiser reduzir o valor, vamos imaginar, eu vou vender uma mercadoria, não é? Então, aqui não há subtrações, na contabilidade não há subtrações, ok? Eu não chego aqui ao débito, vou voltar aqui atrás, à conta, não é? Eu tinha aqui a conta da mercadoria, esta gavetazinha, não é? Então, eu coloquei a mercadoria na gaveta, não é? Na conta, e se eu quiser tirar a mercadoria de lá, eu não vou àquela gaveta tirar. Eu tenho que ir a outra gaveta. É a gaveta da mercadoria, mas eu tenho que ir por outro lado. Eu tenho que ir pelo crédito, ok? Eu não vou aqui subtrair, eu até vou pôr a vermelho, uma coisa que não se faz. Eu não vou aqui dizer que vendi 100 euros de mercadoria. Isto não se faz, ok? O que eu vou fazer é creditar 100 euros pela venda. Se eu vendi, não é? Sai 100 euros de mercadoria. Isso é árabe? Não, é português mesmo. Ok? É mesmo português, é contabilidade financeira. Então, agora não sei se o árabe era por causa da minha letra, que não é a melhor, não é? Mas pronto, mas é o que se arranja. Ok? Então, na mercadoria, se eu quero reduzir o valor da mercadoria, eu tenho que acreditar. Está bem? Vou só apagar aqui estes 100 euros. Já lá vamos. Vamos voltar ao que eu estava a explicar. Portanto, o débito serve para aumentar. O débito serve para aumentar os ativos e os gastos. E boa noite, José Mendes. Isto parece ser fácil, tem lógica. Para quem lá está a tirar gestor de tráfego. Okay. Boa! Para quem está a tirar gestor de tráfego, sim, é capaz de ser interessante. É sempre bom aprender coisas novas, não é? Por acaso deve ser um curso interessante. Gestão de tráfego. Acho que sim. Então, continuando. O débito aumenta, não é? Serve para fazer aumentar os ativos e os gastos. Se eu quiser reduzir um ativo, então eu vou creditar, ok? Portanto, eu não subtraio, eu credito, ok? O crédito serve para aumentar os passivos e os rendimentos, ok? Então, os passivos e os rendimentos ou os ganhos, para eu os aumentar, eu vou creditar. Repara, o que é que aconteceu aqui atrás, neste registro que eu fiz da compra da mercadoria, não é?
na compra da mercadoria, eu debitei a conta da mercadoria, que é ativo, e fui creditar a conta do fornecedor. Porque eu, para ter a mercadoria, eu ou tirei o dinheiro do banco ou fiquei a dever ao fornecedor. Neste caso, eu admiti que fiquei a dever ao fornecedor. Então, eu fiquei com um passivo. Não é? Aumento o passivo, aumenta a dívida ao fornecedor. Para eu aumentar a dívida ao fornecedor, eu tenho que creditar. Então, eu tenho um débito e tenho um crédito. Ok? Melhor é registrar tudo num software e ele distribuir todos os valores por todas as contas. Pois, mas nós temos que lhe dizer o que é, não é? Que contas, o software ainda não é assim tão inteligente, ok? Se calhar daqui a uns tempos as coisas ficam bem mais simples. E eu percebo aquilo que me estão a dizer. Mas é preciso nós... Eu acho que você era a minha professora. Pois, eu não sei com quem é que aí está. Gabi, se calhar. Usar o Excel. Olha, numa empresa que tenha assim, tipo, 1000 registros num mês, o Excel é capaz. O meu nome é Gabriel. Oh, Gabriel! Se é o Gabriel que eu estou a pensar, oh, Gabriel! A gente amanhã conversa. Rodrigo, eu neste momento não estou a dar aulas na faculdade. Já dei no ensino superior, neste momento estou a dar aulas no ensino secundário, mas acompanho alunos do ensino superior, ok? Portanto, acompanha a Fátima Explica Gestão, eu tenho publicado aqui umas coisas e dou aulas para alunos do ensino superior a nível particular, está bem? Se por acaso, Rodrigo, se por acaso estudas no ISCAL, eu já há bocadinho perguntei se, já não sei quem era que estava aqui, perguntei se estudava no ISCAL, eu tenho uma parceria com a Associação de Estudantes do ISCAL. E portanto, já agora, se por acaso quiserem que as vossas associações de estudantes façam uma parceria comigo para terem um descontozito, digam à associação, digam a mim, e eu terei todo o gosto em fazer uma parceria para dar um desconto. Portanto, se estiver aqui algum aluno do ISCAL e se for sócio da Associação de Estudantes do ISCAL, está cheio de sorte, porque tem 10% de desconto em todos os meus serviços, ok? Acompanha alunos de gestão desportiva. Olha, por acaso, eu acho que nunca tive nenhum aluno de gestão desportiva. Tenho tido muitos alunos de vários cursos assim ligados a esta área. Portanto, dentro destas disciplinas da contabilidade, contabilidade de gestão, finanças empresariais, matemática financeira, tenho acompanhado muitos alunos. Tenho acompanhado muitos alunos da UAB, tenho aulas pensadas especificamente para alunos da UAB. Estava-me a referir ao ISCAL de Lisboa, sim, portanto tenho parceria com a Associação de Estudantes do ISCAL. Dou aulas a que ano? Neste momento eu não estou a dar aulas no ensino superior, mas acompanho alunos das licenciaturas de primeiro, segundo e terceiro ano nestas disciplinas de gestão financeira, contabilidade financeira, análise financeira, avaliação de investimentos financeiros, ok? Maria, do ISCAP, neste momento não tenho a parceria terminou, foi por um ano, mas posso, se houver interesse do ISCAP, da Associação de Estudantes do ISCAP, sim. Se eu recomendaria a UAB, eu recomendo todas as escolas, obviamente. A UAB é uma faculdade, é uma universidade um bocadinho diferente, porque não tem aulas, não é? Portanto, exige muita disciplina por parte dos alunos, mas sim, nada contra, ok? Nada contra a UAB, nem contra a UAB, nem contra nenhuma escola, pelo amor de Deus. Não é? Quem sou eu? Não é? Quem sou eu? Bem, o curso de gestão requer um grande conhecimento e facilidade da matemática. O curso de gestão requer algum conhecimento de matemática,
mas nada de extraordinário, não é? Depois também depende das escolas, porque há escolas onde o curso de gestão é um pouco mais exigente em termos de matemática do que outros. Mas quem acompanhou minimamente a matemática no secundário faz o curso de gestão, não é por aí, ok? Portanto, não é nada de extraordinário, está bem? Ok? Pronto, não sei se estou a conseguir responder a todas as questões, se não, mas espero que sim. Tem mais a ver com a economia em si, então. A economia é um bocadinho. Eu não sei se eu estou a perceber a pergunta. A economia é um bocadinho diferente da gestão. E com isto estou aqui a desviar um bocadinho, mas pronto, mas também tudo é importante, não é? A economia pensa um pouco mais ao nível da envolvente das empresas, ou seja, ao nível macro, ok? Enquanto que a gestão é mais ao nível micro das empresas, para gerir uma empresa, ok? A economia já está pensada mais para instituições, para não sei se posso dizer para a função pública, mas mais a nível macro, não é? Fora da empresa. A economia já se debruça, por exemplo, sobre a inflação, taxas de juro, produto nacional bruto, essas coisas, ok? A minha área de especialização é mesmo a gestão financeira. Okay? Portanto, análise financeira, cálculo financeiro, avaliação de investimentos, avaliação de empresas, a contabilidade de gestão e a contabilidade financeira, que é a base daquilo tudo. Okay? Essa da função pública foi um pouquinho ao lado. Pois, se calhar foi. Se calhar foi um bocadinho ao lado. Sim, mas eu não queria tanto referir a função financeira, a função pública, mas mais na envolvente das empresas, ok? Espero que tenha ficado boa. Espero que tenha ficado claro. Ok? Então vamos lá continuar. Débito e crédito, não é? Então, o débito serve para aumentarmos os ativos e os gastos. O crédito serve para aumentarmos os passivos e os rendimentos. Se nós quisermos reduzir uma destas coisas, então fazemos a operação inversa, não é? Se eu quero reduzir um passivo, vamos imaginar, pago a dívida ao fornecedor, estou a reduzir o passivo. Então eu não retiro do crédito, mas eu debito, ok, a conta do fornecedor. Está bem? Então, para cada débito há um crédito, pelo menos um crédito igual. Ou seja, em cada operação há sempre pelo menos um débito e pelo menos um crédito. Mas se eu movimentar uma conta a débito e uma conta a crédito, o valor que eu debito que eu registro a débito e o valor que eu registro a crédito tem que ser igual. Porque isto é como se fosse uma balança, não é? Aliás, reparem, as moedas, não é? Tem cara e coroa, não é? Vocês não têm uma moeda com uma cara, não é? Um lado da moeda que é maior do que o outro lado. Isso não existe, não é? A superfície da cara é exatamente igual à superfície da coroa. Ok? Portanto, o débito, em cada operação, o débito tem que ser exatamente igual ao crédito. Eu posso movimentar uma ou mais contas a débito, uma ou mais contas a crédito, mas o total dos débitos tem que ser igual ao total dos créditos em cada operação. Um exemplo disto. Vou voltar aqui a esta situação da compra de mercadoria. Vamos imaginar que esta mercadoria, vou só apagar aqui isto que eu escrevi a vermelho, para não fazer confusão. Vamos imaginar que eu compro esta mercadoria por 500 euros, mas pago ao fornecedor, pago 200 euros
pago através de uma transferência bancária, através do multibanco ou uma coisa do género, 200 euros, então eu vou ter que arranjar aqui uma conta. Eu não sei se eu vou pôr aqui, que é para ver se aqui acho que vocês veem. Ok? Isto fica aqui assim um bocadinho ao monte. Pronto. Então, eu vou ter que registar aqui na conta do banco, depósitos bancários. Eu vou ter que retirar os 200 euros que eu vou pagar, que eu vou entregar ao fornecedor, não é? Então, se eu estou a retirar do banco, eu fico com menos ativos, fico com menos dinheiro no banco, eu tenho que acreditar os 200 euros. E se a compra da mercadoria foi por 500 euros, então eu fico a dever 300, não é? Só paguei 200, fico a dever 300. A conta do fornecedor eu vou acreditar por 300. Ok? Então reparem, eu não sei se isto está aqui assim muito confuso, eu vou apagar aqui isto que eu tinha posto aqui, só para não ficar aqui tão confuso, ok? O que é que aconteceu agora? Eu tenho aqui o que se chamam 3 T's. Eu já vi aqui alguém a falar em T's. Portanto, cada uma destas contas, esta representação é um T, não é? E, portanto, nós costumamos dizer que cada conta é um T. Então, esta representação gráfica em forma de T, eu tenho 3 T's, tenho 3 contas, não é? 3 gavetas, no fundo. Debitei a da mercadoria por 500 euros, retirei do banco, portanto, creditei 200 euros e fiquei a dever ao fornecedor 300 euros. Portanto, creditei a conta do fornecedor. Então, reparem que a crédito eu tenho 200 mais 300, 500 euros. E a débito eu tenho 500 euros. Então, a operação está equilibrada. O total dos débitos é sempre igual ao total dos créditos. Ok? Tenho aqui 3 contas movimentadas, podiam ser 4, 5, 6. Às vezes há operações que exigem mais contas. Movimento as contas que forem necessárias, que forem adequadas, ok? Como é que... Voltamos cá. Então, para cada débito há um crédito igual, ok? Tudo se equilibra sempre, a contabilidade vive em pares. E se por acaso só mexeste numa conta, se só debitaste, ou se só creditaste, ou se o valor do débito não é igual ao valor do crédito, fizeste asneira. Desculpa a expressão, burrada, ok? Burrada. Portanto, tem que ser... eu vi aqui, tem que ser, o total dos débitos tem que ser sempre igual ao total dos créditos. Ora, eu acho que vi aqui a fazer uma pergunta muito confusa. DNA? Não sei, alguém, depois tenho que ver melhor. Acho que alguém me perguntou aqui qualquer coisa sobre, não sei o que, vi qualquer coisa animal. Exatamente. João Sousa, obrigada. De facto, a literacia financeira é bastante necessária nos dias de hoje, é mesmo. Como é que nós sabemos quais são as contas, não é? Existe um plano de contas. Porque reparem, eu não posso, imagina, eu tenho uma empresa, não é? Eu não posso criar aqui umas contas na minha empresa porque acho que estas contas ficam bem, não é? E depois vai outra empresa e cria outras contas. E coitados dos contabilistas que têm que fazer contabilidade de várias empresas não se entendem com as contas. Então, existe um sistema de normalização contabilístico. Existe um padrão, não é? Uma norma. Que tem um conjunto de normas a dizer como é que se debita, como é que se acredita, etc, etc. E os códigos estão no SNC ou estou errado? É isso mesmo, é isso que eu estou a falar. Então, existe o Sistema de Normalização Contabilístico. Este é um livro, o SNC, Sistema de Normalização Contabilístico, tem aqui as normas, não é? Da contabilidade para nós sabermos como é que debitamos, como é que registramos, etc. E dentro do livrinho, existem várias edições. Atenção, eu não estou a fazer aqui publicidade a este. Este é conhecido. Dentro do livrinho tem uma folha, assim, ok? Que é tipo...
eu diria quase a nossa Bíblia, não é? Tem todas as contas. Então, eu sei que as contas estão numeradas, ok? E eu sei, por exemplo, que a conta de mercadorias é a conta 32, ok? Não vou aqui explicar as classes, porque isto depois tem classes, tem contas, etc. Então, é muito importante nós termos aqui, junto de nós, o plano de contas, ok? É normal não sabermos as contas todas. Claro que algumas nós usamos tantas vezes e vamos fixando, mas o normal é não sabermos as contas todas, ok? Portanto, mesmo em testes, o habitual é as pessoas deixam levar ou então dão uma folhinha com as contas para depois poderem usar durante o teste, ok? Isto requer treino, requer muito estudo. Nem vos mostro um livro de contabilidade financeira, que tem algumas 1000 e tal páginas, não é? Portanto, é um mundo, a contabilidade financeira é um mundo. Portanto, aquilo que eu estou aqui a fazer é só descomplicar aqui estas bases, estes conceitos básicos. Como sei qual usar do SNC? Carla Sofia, não sei o que é que estás a referir. Qual usar o quê? A conta? Será isso? Se conseguires explicitar aí. É a contabilidade que porventura pertence à literacia financeira? É a contabilidade que porventura pertence à literacia financeira. Estou errado. A contabilidade, eu volto a dizer aquilo que disse logo no início. A contabilidade é tipo uma ferramenta, ok? Que nos permite registar as operações. Registra a vida financeira da empresa. Tenho dúvidas na realização de exercícios de contabilidade e penso que é porque não consigo identificar as contas. Será isto? Deve ser. Pode falar um pouco dos sistemas de inventário intermitente e como fazer os seus lançamentos. Ui! Oh Gui, eu gostava muito de falar dos sistemas de inventário intermitente e permanente e as contas e como fazer os lançamentos, etc. Mas não saímos daqui hoje. Fica aqui o resto da noite a dar-vos aulas, não é? Posso eventualmente pensar esse tema para a semana, ou assim. Por acaso para a semana tinha pensado num outro, mas pronto. Ok? Numa próxima live posso eventualmente trazer essa questão das mercadorias, dos inventários. Então, a questão de como é que nós identificamos as contas? Acho que foi a Carla Sofia que colocou a questão, se é mercadoria. Se é mercadoria ou assim. É uma questão de prática, ok? E isto tem uma lógica. Tem uma lógica porque as contas estão organizadas por classes, ok? Eu queria explicar isto tudo muito. Eu gostava de explicar isto tudo muito direitinho, não é? Mas como devem entender, isto vai demorar assim algum tempo. Então, as contas estão organizadas por classe. Por exemplo, a classe 1 é dos meios financeiros líquidos, ok? O que é que são os meios financeiros líquidos? Tudo aquilo que tem a ver com dinheiro. A classe 2 tem a ver com as contas a receber e a pagar, ok? E por aí fora. Então, consoante a operação, nós temos que identificar, temos sempre que procurar onde é que está o débito e onde é que está o crédito, ok? Um lado e o outro. Não é? Aquele exemplo que eu dei, eu compro mercadoria, ok, então para eu ter a mercadoria eu paguei ou fiquei a dever, não é? Então este é o raciocínio que nós temos que fazer e depois perceber o que é que está em jogo naquele registro, naquela operação. Eu estou a aumentar o ativo, estou a aumentar o capital próprio, ok? Estou a aumentar o passivo, ou estou a aumentar os gastos, estou a aumentar os rendimentos. Consoante isso, então eu posso ir selecionar a conta adequada, ok? Mas são muitas contas, portanto requer algum treino, requer alguma prática, fazer muitos exercícios, está bem? Eu estou
não sei se ajuda, eu estou a planear, não está feito, mas estou a planear um curso online de contabilidade financeira. Já tenho, para quem anda aqui um bocadinho mais à deriva, e já que me estão a fazer tantas perguntas, eu tenho um curso que é o FE Basics, que tem as bases de contabilidade financeira e de cálculo financeiro, ok? Mas estou a começar a organizar um novo curso online com a matéria de contabilidade financeira. Portanto, mais do que as bases, fazer as várias operações, os vários registros, o IVA, os inventários, etc. Portanto, isso, entretanto, há de sair, ok? Ainda estou a começar. Portanto, no curso de contabilidade, no curso online, as aulas estão gravadas e depois é uma questão de verem no melhor horário, ok? Portanto, se por acaso alguém tiver essa curiosidade, é uma questão de vejam na minha bio, têm lá os links, se isso ajudar, ok? Muito bem, ora, isto está animadinho hoje. E espero mais ou menos ter conseguido responder todas as questões que foram aí colocando e os comentários que foram aparecendo, ok? Então, voltando. Débito tem que ser igual ao crédito. Sempre. Se não for, houve asneira, não é? Houve asneira. Se só mexeram numa conta, se só fizeram um débito ou se só fizeram um crédito, há asneira, ok? Erros mais comuns. Achar que o débito é bom e o crédito é mau. Não, já expliquei, não é? O débito e o crédito são cara e coroa da mesma medalha. Usar só o extrato bancário como registro. Eu posso, por acaso, eu pessoalmente não o faço, ok? Mas eu, Fátima, posso limitar-me ao extrato bancário para ir gerindo as minhas finanças, ok? Mas eu pessoalmente não o faço, eu faço um pouco mais que isso. Eu, quando olho para o extrato bancário, eu vejo que pagamentos é que eu fiz, não é? E que dinheiro é que entrou na minha conta. Mas eu gosto de fazer um pouco mais que isso. Eu gosto de também analisar no fim do mês quanto é que eu gastei, por exemplo, no supermercado. E estou a falar das minhas conta da minha gestão pessoal, não é? Não, nem estou a falar de empresas, estou a falar da minha gestão pessoal. Eu gosto de saber quanto é que eu gastei no supermercado, quanto é que eu gastei com o combustível do carro, com reparações no carro, etc. Quanto é que eu gastei em refeições fora, quanto é que eu gastei no ginásio, atividades desportivas, saúde, etc, etc. Eu gosto de fazer esse registro. Eu, para mim, não faço um débito e um crédito, não faço aqui estes registros tão elaborados como numa empresa, mas se eu, para controlar as minhas finanças pessoais, se faço isto, então porquê que numa empresa nós não o devemos fazer? Usar só o extrato bancário é muito pouco, não é? O extrato bancário diz que, ok, entrou, saiu dinheiro e no final do mês eu tenho X. Mas isso é muito pouco, não é? É isso mesmo, não é? Nós temos que saber gerir, não é? E começamos por aprender a gerir o nosso dinheiro. Também vou começar a fazer aqui umas coisas sobre finanças pessoais. Adoro as tuas explicações. Por favor, continue, professora. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Na realidade, a contabilidade é mais do que o dinheiro. Inclui dívidas, inclui bens, inclui rendimentos. Portanto, não é só... Ou seja, olhar só para o extrato bancário não chega, não é? Eu posso ter pouco dinheiro, mas ter muitos bens. Não é? Isto faz sentido. Não é? Eu posso ter pouco dinheiro no banco, mas ter muitos bens. Ou então posso ter muito dinheiro no banco e estar a fazer um grande disparate porque eu não o invisto. E o dinheiro no banco parado não rende juros. Isto também há de ser um outro tema que eu ia trazer aqui, não é? Ok? Portanto, a realidade é que a contabilidade é muito mais do que o dinheiro que nós temos no banco. É os bens que nós temos, as dívidas, os rendimentos, os gastos, é tudo isso, ok? Recapitulando, para terminarmos, e meu Deus, que já aqui estamos há tanto tempo, eu pensava que meia hora dava para eu explicar isto tudo.
Recapitulando, a contabilidade registra tudo o que acontece financeiramente, não é? O débito e o crédito são os dois lados da mesma moeda e não há positivo ou negativo. Há equilíbrio e há lógica, ok? Percebendo isto, então já estás a pensar como um gestor, ok? E se queres aprender mais, e sem complicações, não é? Porque eu gosto de descomplicar, portanto, o meu desafio é segue a Fátima Explicação, não é? Deixa perguntas aqui nos comentários. Investir sim, dinheiro no banco a prazo nunca. Isso, portanto, é um bom tema para se falar, não é? Sobre o investimento, o dinheiro no banco. É isso, não é? Ok, muito bem. Não sei se me querem colocar aqui ainda mais alguma questão antes de eu me despedir. Digam-me só se gostaram, já percebi que isto hoje esteve tão animado. Meu Deus, tanta gente! Eu ainda não tinha reparado, está aí tanta gente desse lado. Obrigada! O próximo tema seria útil para muita gente. Qual o tema? Dos investimentos. Era esse que estavam a falar. Seria. Os investimentos. Ok. Pronto. Então, na próxima quarta-feira, põe na agenda, na próxima quarta-feira, às 21 horas, ok? Encontramos aqui neste mesmo local. Eu espero começar com o microfone a funcionar como deve ser, que não aconteça como hoje, não é? Portanto, espero encontrar-vos aqui. Se acham que isto pode ajudar a mais alguém, partilhem, convidem outras pessoas, os vossos colegas, os vossos amigos, etc., para estarem aqui. Eu, da minha parte, vou dar o meu melhor para poder trazer aqui alguns conteúdos que possam ajudar a quem estuda gestão, contabilidade, a quem já estudou ou a quem gosta simplesmente desses temas. A aula estará disponível. Olha, pois, José Mendes, boa questão. Esta aula não fica disponível no TikTok, mas eu vou ver se consigo depois colocá-la no YouTube, ok? Eu penso que consigo ficar com a gravação, espero. Portanto, no YouTube, Fátima Explica Gestão. Se eu conseguir fazer o download desta aula, deste live, eu depois coloco no YouTube, ok? E depois irei fazer aqui uns certozinhos deste vídeo. O fundo a preto, para podermos ler melhor os comentários, por favor. O fundo a preto, para podermos ler melhor os comentários. O que este fundo, o ecrã, é isso que estão a referir? Sim? Ok. Boa. Estamos a melhorar. Gosto dessas sugestões. Sim. É interessante. É interessante que me façam chegar esse feedback. Excelente. Para a próxima vou ter isso em atenção. Ok? Muito bem. O quadro. Ok. Percebi. Para a próxima vou ter isso em atenção, sim. Muito bem, então, se não houver mais questões, obrigada por estarem aí comigo, ok? Obrigada de coração. Na próxima semana, às 21 horas, cá estarei com outro tema. Vou pensar seriamente sobre a sugestão que me deram de trazer cá os investimentos, ok? Portanto, boa noite, boa semana, bom estudo, bom trabalho, bom descanso. Beijinhos e abraços e até à próxima quarta-feira às 21 horas.